ou muito boas. Se forem ver qual é o número de escolas que têm suficiente, é praticamente residual. Mas depois, nós temos um sistema de ensino que é claramente ineficiente. Alguma coisa aqui não está bem. Então nós temos escolas que são boas e o ensino, o processo em si, é mau. É como se a Auto Europa fosse uma empresa muito boa, mas os carros que saíssem de lá viessem todos estragados, ou pelo menos uma percentagem enorme deles saíssem de lá sem funcionar. Há aqui qualquer coisa que não está bem. E, portanto, nós temos de ter consciência que este problema é um problema que passa pela organização e passa também por uma certa reconfiguração das nossas funções enquanto professores e do nosso relacionamento em termos de relação, não, do nosso relacionamento com os alunos e com aquilo que está à nossa volta. Porque hoje em dia a escola, e este é um dos problemas que eu acho no novo decreto de gestão, ainda não foi suficientemente acomodado, nem podia ter sido, é a importância que a comunidade onde a escola está ganhou dentro da escola. Algumas pessoas dizem, isso não tem importância nenhuma, isso vai ser tudo a mesma coisa. Não vai. Não vai. Vai ser diferente. Porque, reparem, uma das coisas que este decreto permitiu foi mudar um paradigma que existia em Portugal desde 25 de Abril, desde 1974, que era de quem mandava nas escolas eram os professores. Os professores eram maioritários no governo das escolas, agora deixaram de ser. É claro que isso agora ainda não se está a notar muito, mas cada vez se há de notar mais. Eu tinha preparado, aliás, uma coisa que tem a ver com a gestão das escolas sobre a importância das autarquias, mas ainda bem que não trouxe, porque aquilo é muito polémico e depois, se calhar, também vos interessava pouco. Mas deixava-vos só aqui uma notinha nisto, que é, se nós temos um sistema muito centralizado, se nós queremos as escolas mais autónomas, como é que nós resolvemos este nó gordo, pôr as escolas a funcionar sem a interferência do Ministério da Educação? Eu sou muito radical. E o professor Justino já não é ministro, portanto está à vontade, eu posso dizer o que vou dizer agora. O Polídio Valente disse aqui há uns anos, já há bastantes anos atrás, assim, se desaparecesse, acho que o Polídio Valente disse isso, ou o Barreto, um deles, agora não tenho certeza, mas foi um deles, disse uma coisa deste género: se o Ministério da Educação desaparecesse, não vinha nem mal ao mundo. Eu acho que não vinha mal nenhum se ele desaparecesse da gestão direta das escolas. E deixava-vos aqui esta nota um bocado provocatória. Para finalizar, escola da comunidade ou escola global. Nós estamos hoje entre estes dois polos, que é, por um lado, nós temos uma escola que quer ser da comunidade, mas por outro lado é uma escola que tem que educar para o global. Nós vivemos num mundo globalizado, nós vivemos num mundo sem fronteiras, praticamente. Nós vivemos num mundo em que toda a gente circula por todo lado, as ideias, os movimentos, as moedas, e os alunos também circulam e os profissionais também. E como é que nós vamos construir uma escola? Por um lado é uma escola que está vinculada à comunidade, que nós em Portugal, deixem-me só dar-vos esta nota, nós temos uma experiência completamente diferente, por exemplo, dos países anglo-saxónicos. Eu, quando fui para a América fazer um mestrado, uma das coisas que me impressionava muito lá era que a escola é os olhos da comunidade, quer dizer, é uma coisa que é da comunidade. Eu lembrei-me sempre daquelas histórias dos livros que líamos quando éramos pequenos, dos pioneiros americanos, sempre tinham lá uma senhora que era a professora da escola daquela comunidade. Nós aqui não temos essa experiência do passado, mas andamos a tentar construí-la, criando agora uma escola verdadeiramente ancorada na comunidade. E, por outro lado, uma escola que eduque para o global, eduque para o mundo, eduque não só para o dia de hoje, mas também para o dia da manhã. E, resumindo, qual é a escola que nós vamos ter que construir para os nossos netos e para os netos dos nossos netos? Certamente é uma escola que tem alguns pontos de contacto com a atual, mas que tem que ter um funcionamento completamente diferente, porque nós hoje vivemos numa sociedade interdependente, uma sociedade multicultural, uma sociedade que funciona em rede, uma sociedade onde muito daquilo que hoje é verdade, daqui a 5, 10 anos já não é, coloca-nos problemas inclusivamente de planeamento e coloca-nos problemas de tentar perspectivar com algum alcance o futuro. Peço-vos desculpa se isto não correspondeu ao que vocês me iam pensar, mas olha, foi aquilo que eu consegui articular para trazer aqui. Muito obrigado por esta oportunidade, obrigado mais uma vez ao ESMAS por me ter permitido voltar aqui muitas décadas depois, não para mandar fazer exercício de educação física, mas podemos refletir um bocadinho sobre a escola. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Manuel. Dou a palavra agora à doutora Mesquita. Queria pedir-vos em primeiro lugar desculpa, mas eu não consigo tirar a manga. Estou com frio. Tem que ser assim. Muito boa tarde a todos, a alguns que ainda não cumprimentei. Muito grata por estar aqui mais uma vez convosco. Dizer-vos que aquilo que tenho para refletir convosco não decorre de nenhum processo de investigação que tenha feito ultimamente, decorre daquilo que é a vida e que tem sido a minha vida. 3 áreas de intervenção relativamente às quais me empenhei muito e felizmente faço parte daquele conjunto de portugueses que gostou muito, muito daquilo que fez até hoje. E em 3 áreas que têm a ver também com a educação. Fui docente do ensino secundário e do ensino superior, fiz formação de professores durante alguns anos e, portanto, alguns dos professores que estão em exercício tive o prazer de fazer com eles essa formação, de os ajudar também a construir e a exercer a docência, e quando exerci um cargo político, tive a felicidade de o exercer, eu diria quase permanentemente, e não em exclusividade, mas quase também na área da educação. E, portanto, é para mim muito grato todo este trabalho que fiz. Eu tinha duas hipóteses. Ou fazia aquilo que o nosso primeiro interlocutor, ele vai me pedir desculpa de eu não chamar conferencista, mas eu acho que estes nomes que o nosso amigo comum António Mário nos chamou e que os currículos que ele deu nos incomodaram muito na mesa. E, portanto, aquilo que o nosso primeiro interlocutor fez, eu acho que é o ideal, até porque não somos tantos como isso e estarmos a conversar seria o ideal. Agora, se eu fizer o mesmo que ele, eu sou um perigo e vou levar aí meia hora ou 3/4 de hora. E como o professor Laborino Lúcio espera por nós e o professor David Justino também e o debate também, eu vou ler para que não me perca, embora muitas vezes não consiga fugir à tentação de algumas notas de rodapé. Eu acho que também pensei na escola do século XXI. Provavelmente até de uma forma mais, não lhe queria chamar menos serena, mas mais profunda, no sentido de considerar que a escola que nós temos hoje não é a escola que nós precisamos para o século XXI. Eu estava ali a ver aquelas fotografias, aquelas projeções, e não consegui encontrar grande diferença entre a escola que eu frequentei, escola primária, aquela dos pequeninos, durante a parte final da década de 50, início da década de 60, e a escola de hoje. Não consegui. Até porque se há coisa que eu fiz ao longo destes anos todos da minha vida foi visitar escolas de norte a sul do país e fora do país. Visitei muitas. Por essa Europa, América, visitei muitas escolas. E, portanto, não as considero muito diferentes e em Portugal considero que não são, efetivamente, muito diferentes daquelas que eu frequentei. Dizia-vos eu, então, que passaria a leitura para não me perder. Durante alguns anos acreditou-se na capacidade transformadora das reformas educativas, preconizadas e conduzidas pelas administrações. E quando falo de administrações, falo intencionalmente no plural e com letra minúscula. Hoje é consensual que as mudanças recaem na apropriação e criação, pelos próprios sujeitos educativos, das condições e processos de transformação, colocando-se na sua vontade e capacidade de reflexão e na própria instituição escola o segredo do seu êxito. Eu fiz questão de começar com esta frase e com este parágrafo, porque se todos nós pensarmos nas escolas nos últimos anos, particularmente nos últimos 4 anos, talvez possamos refletir porque é que as reformas pretendidas não conseguiram o êxito e o sucesso que se pretendia que elas tivessem. É comum hoje cobrar, utilizando até um exagerado simplismo, alguns slogans de retórica educativa acerca da nova função social da escola. Eu não tenho havido conferência em que participe de que não se fala sobre esta matéria. Qual é a nova função social da escola? É, no entanto, muito pouco usual avaliar este complexo